Boa tarde, Podemos começar. pessoal. Certo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lilian, sou estudante aqui da graduação da Faculdade de Direito do Recife. Hoje eu vou mediar esse debate, que é do colóquio Psicanálise e Interseccionalidade. Agradeço ao convite do professor Érico e agradeço também ao pessoal da técnica aqui, da UFPE, da FDR, que nos ajudou para realizar essa live. Eu agora vou apresentar um pouco os palestrantes. A ordem de fala será Érico, Ana Cláudia e Mariana. Haverá 15 minutos de fala e depois abriremos para as perguntas. Mas quem já quiser ir jogando as perguntas no chat, eu vou separando aqui para depois organizar por palestrante. O tema do debate de hoje é o legado de Lélia Gonzalez. Estamos contando com a presença do professor Érico Andrade, que é psicanalista, filósofo e professor de filosofia da UFPE. Pesquisa temas ligados à identidade, sofrimento e racismo, com bolsa de produtividade em pesquisa pelo CNPq. Atua na rede de escutas marginais e foi eleito presidente da ANCOF para o biênio 2023-2024. Ana Cláudia Rodrigues é antropóloga, professora do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Trabalha com as transversalidades das temáticas saúde, raça, gênero e ambiente. E Mariana Fischer, que é professora da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE. Pesquisa temas ligados à teoria crítica, democracia, direito e gênero. Passo agora a palavra ao professor Érico. Bom, gente, boa tarde. Eu lamento um pouco esse atraso. É a primeira vez que a gente está fazendo um evento nesse formato, né? E a gente está fazendo na Faculdade de Direito. É importante estar aqui no centro da cidade para ter uma forma prestigiar também a faculdade e fazer esse debate interdisciplinar, né? Temos a nossa amiga Mariana Fischer, que também é uma parceira de debate, está sempre aqui na FDR, ela vai muito ao campus. Aí o campus resolveu vir aqui, mas o campus para vir aqui foi mais de 1 hora de carro no Uber. Então, realmente, não está fácil o Recife. Eu estava brincando com o Erivelto que a Ampof aqui em Recife vai ter que ser no centro, né? Porque se fizer no campus, a gente não chega, né? Mas, enfim, é uma alegria muito grande para estar aqui hoje com vocês, falar desse tema tão importante. Eu agradeço profundamente a Mariana por ter nos acolhido aqui na Faculdade de Direito, a Aline por essa mediação, ao pessoal da equipe técnica aqui da Faculdade de Direito, que foi super solícito, e especialmente ao nosso querido Erivelto, que fez esse trabalho extraordinário de articular vários lugares do Brasil, né? Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Recife, pelo menos nesses 4 lugares que eu tenho aqui em mente, e está fazendo um evento extraordinário. Toda gente querida, Erivelto, fiquei tão feliz quando vi os cartazes, gente do Brasil todo, gente que está comigo aí também na REM, né? Na Rede de Escuta Marginais. Então, realmente, é uma iniciativa massa, viu? Parabéns pela sua perseverança e pela sua dedicação em construir um evento tão difícil como esse, mas que seja o primeiro de vários. Pronto, feitos os agradecimentos, vou cronometrar o tempo a partir de agora, tá? Eu vou começar falando um pouco de um tema que é muito caro a Lélia Gonzalez, que é o tema da democracia racial, né? É um tema que atravessa várias perspectivas da negritude no Brasil, todas elas muito críticas desse conceito, especialmente a partir da década de 40 e década de 50, fortemente. E a Lélia entra nesse debate de forma muito interessante, porque ela vai trazer para a cena do debate a psicanálise. Então, minha apresentação aqui vai ser uma discussão com a obra de Lélia, tanto no que diz respeito a referenciar o meu pensamento a partir daquilo que ela construiu, como perspectiva crítica da democracia racial e uma perspectiva igualmente crítica da própria noção de racialidade, e, ao mesmo tempo, eu vou caminhar a partir da Lélia. Em outras palavras, eu vou dialogar com ela e vou também partir dela para aprofundar algumas questões que eu considero que são centrais no que diz respeito à compreensão da negritude. Então, a Lélia é, sobretudo, uma parceira aqui de conversa. Bom, então, eu começaria dizendo que a democracia racial foi o grande recalque brasileiro, né? A Lélia é muito feliz quando ela fala da neurose brasileira, colocando o racismo como uma grande neurose do Brasil, eu vou citar isso mais à frente, mas a Lélia também trabalha com a tese de que a democracia racial ela é, por assim dizer, fundante dessa enganação que contaminou nosso país, especialmente depois da obra de Gilberto Freire. Não que Gilberto Freire tenha escrito esse termo no livro Casa Grande Senzala, Sobás e Mocampos, etc., mas isso se constituiu como um modo de pensar o Brasil e até com uma certa identidade nacional
que foi fortemente firmada no governo de Getúlio Vargas. Então, nesse contexto, eu quero aqui fazer algumas considerações sobre a democracia racial, tomando-a como uma espécie de recalque brasileiro. Ou seja, se o racismo é a neurose fundante da cultura brasileira, né, a democracia racial é aquilo que a gente pode considerar o seu recalque, usando aqui os termos da psicanálise. Uma primeira questão que a gente deve colocar é por que o discurso da democracia racial deu certo, né? Por que esse discurso, de algum modo, atravessa a história do Brasil de forma tão forte desde que foi criado, né? Desde que essa concepção da democracia racial foi criada. Está presente fortemente no Brasil de modo geral e não se restringe, e podemos perceber isso já a gravidade, não se restringe ao âmbito da direita, né? Eu até fico brincando que tem os hegelianos de esquerda e de direita, né? Tem os freirianos, os Gilberto Freire, de direita e de esquerda. Mas eles todos, né? A Aninha conhece bem isso, né? Eles todos e elas todas trabalham ainda na perspectiva que a democracia racial tem certa procedência. Uma das hipóteses que eu tenho para conversar com vocês, a partir da Lélia, é que o discurso da democracia racial ganhou corpo na própria esquerda, né? Se na direita, por razões de não encarar o racismo de frente, o discurso da democracia racial foi importante, na própria esquerda esse discurso, Lélia Gonçalves denuncia muito bem, também ganhou força. Então, uma das razões para explicar como esse discurso da democracia racial foi tão estruturante da construção da cultura brasileira está no fato de que, mesmo a esquerda, que seria o campo progressista e crítico, portanto, do status quo, reproduz a noção de democracia racial, né? Então, com isso, eu vou citar aqui a Lélia Gonçalves, tá? Ela diz o seguinte com relação a essa questão. No Brasil, não existe racismo porque o negro conhece seu lugar. Vale a pena notar que mesmo as esquerdas absorveram a tese alguma coisa além das contradições de classe. Fim de citação. Então, a Lélia Gonçalves, que também dialogou fortemente com a tradição marxiana, ela tem uma percepção de que, no Brasil, o discurso das contradições de classe teve uma preponderância a tal ponto que obliterou o caráter decisivo na construção social do Brasil do racismo. Então, a democracia racial ganhou força de se tornar quase uma espécie de identidade nacional, graças ao fato de que, como diz Lélia, a própria esquerda assumiu esse discurso a partir do momento que ela simplesmente reproduziu as categorias marxianas, sem levar em consideração o racismo que aqui funda o nosso país. Então, uma pista que ela dá para a gente é que a teoria marxista, no Brasil, ela terminou que não inicialmente, claro, não passou a perceber que a categoria de raça não é uma categoria menor ou derivada da questão de classe, mas que ela é, de alguma forma, fundante da própria noção de classe no Brasil. É nessa perspectiva que eu vou citar mais uma vez a Lélia Gonçalves, quando ela diz o seguinte, né? Nessa perspectiva, né, ele pouco teria a dizer sobre as mulheres negras, seu homem, seus irmãos, seus filhos, de que viemos falando. Exatamente porque ele nega o estatuto do sujeito humano. Trata-se sempre como objeto, até mesmo como objeto de saber. É por aí, destaco isso, é por aí que a gente compreende a resistência de certas análises que, ao insistirem na prioridade da luta de classe, se negam a incorporar as categorias de raça e sexo, ou seja, insistem em esquecê-las. Fim de citação. Então, a Lélia Gonçalves está dialogando muito fortemente com a tradição marxista, que ela conhece muito bem, mas está dialogando no sentido de denunciar como, no interior do marxismo, permanece presente o racismo. Eu lembrei de um artigo que eu escrevi para o Le Monde Diplomatique Brasil, em que eu trabalhava um pouco as questões relativas, por exemplo, à segurança pública. Como no Brasil a esquerda não assumiu o protagonismo no debate sobre segurança pública. Esse debate terminou sendo sequestrado pelos fascistas. E uma das hipóteses que eu lanço naquele texto, inspirado na Lélia, é justamente que o racismo está presente nessa ausência da esquerda na discussão de segurança pública. Porque a segurança pública no Brasil é o braço armado do Estado contra o corpo negro. Então, de alguma forma, é como se importasse pouco, uma vez que, majoritariamente, as pessoas que estão nas prisões são pessoas negras, periféricas
e, na maior parte dos casos, pobres. Então, é como se esse debate não tivesse relevância nacional e, justamente, é um debate central do fortalecimento do fascismo, né? A discussão a partir do medo, do assalto, etc. e tal, isso é um atravessador da classe média brasileira. Então, de alguma forma, esse recalque que a democracia racial trouxe para o Brasil bloqueou até mesmo a reflexão da esquerda. Então, o sucesso desse discurso se deve ao fato de que, mesmo os campos progressistas, não foram capazes de combatê-lo a contento. Ora, então, esse discurso também tem outro aspecto que é relevante do ponto de vista de sua aceitação. É o fato de que ele, convenientemente, retira de cena aquilo que a gente pode chamar de uma culpa branca. Em outras palavras, parece que os brancos e brancas vão ficar agora desresponsabilizados pelos processos de racialização, uma vez que, na verdade, isso não foi tão importante no Brasil, visto que nós vivíamos uma democracia racial. Ora, isso tem uma estratégia muito forte do ponto de vista político e também psíquico. Em outras palavras, a noção de culpa ela passa a ser um operador importante do ponto de vista social, mas ela perde força a partir do momento que você não tem culpa de ser branco, porque você, na verdade, nem branco você é misturado, você é mestiço, como o Brasil todo é mestiço. Ora, essa discussão da mestiçagem ela terminou obliterando que, como disse o Eli Carneiro, as pessoas têm muita clareza, a polícia quando vai para a favela, para saber quem é preto e quem é branco. Mas o Brasil cresceu com esse discurso que torna as pessoas iguais em suas diferenças, ou seja, todo mundo é mestiço, mas diferentes formas de mestiçagem. Ora, isso foi grave por quê? Porque as pessoas negras continuaram sendo não apenas racializadas, como profundamente discriminadas e segregadas socialmente. Então, a Beatriz Nascimento diz uma frase muito bonita que ela diz: a democracia racial no Brasil só se for para imigrante, porque para o povo preto nunca houve democracia racial. E aí eu aprendi recentemente no GT da Ampof, Filosofia e Raça, que nem para os imigrantes isso é verdadeiro, porque tem alguns imigrantes que foram racializados mais do que outros, né? Por exemplo, os asiáticos, uma forte distinção entre japoneses e chineses, uma distinção no interior do Japão, então a categoria de raça é bem complexa, como diz Akiri Mamberg, e pode servir, portanto, a outras formas de segregação. Mas no Brasil, a Beatriz Nascimento tem sua razão, o conceito de democracia racial ele não se aplica a não ser para as pessoas brancas e com essa ressalva que eu acabei de fazer. Ora, então, o que Lélia Gonzalez vai mostrar é que o Brasil se organiza socialmente a partir daquilo que a gente pode chamar de racismo estrutural, que é um termo, um conceito que ela lança a mão também de forma absolutamente, diremos assim, inovadora no debate nacional, quando ela fala, por exemplo, cito a Lélia, o seguinte: por outro lado, o movimento negro, e vamos falar sobre o caso brasileiro, esclarecendo as articulações entre as categorias de raça, classe, sexo e poder, desmascara as estruturas de dominação de uma sociedade e de um Estado que considera natural o fato de que 4/5 da força de trabalho negra são mantidos presos em uma espécie de cinto socioeconômico que lhes oferece a oportunidade de trabalho manual e não qualificado. Fim de citação. Ela usa a palavra sexo aqui, a gente usa hoje em dia o termo gênero, né? Mas o que é fundamental perceber é que ela articula de forma muito clara raça, classe e sexo. Entretanto, essa articulação de Lélia Gonzalez não pode ser entendida como uma espécie de horizontalidade dessas categorias. Isso é um erro muito comum de análise. Em outras palavras, achar que todas elas estão no mesmo patamar epistêmico, no mesmo patamar político. Não estão. Muitas vezes, dependendo dos sujeitos e sujeitas, há uma preponderância de uma dessas categorias na vida das pessoas. Lélia Gonzalez vai dizer que, na questão da raça, a raça chega primeiro do que o gênero. Ela diz isso na entrevista, tá? Bom, isso a gente pode debater. O que eu acho mais importante dessa fala dela não é propriamente aqui esmiuçar se quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro. Mas entender que não há uma espécie de interseccionalidade que coloca as coisas no mesmo patamar de horizontalidade. Há uma diferença na intersecção dessas categorias. E na minha clínica psicanalítica social, isso é muito notável. Não é? Eu atendo um rapaz que é um homem negro gay, mas um homem negro de pele clara, enfim. E não, a pessoa não retinta, né? Tem vários marcadores de negritude, é um homem negro, sem dúvida nenhuma.
Mas ele diz que a violência que ele sofreu, primeiro foi, eu sempre costumo ressaltar, misoginia, que tem como derivado a homofobia. A homofobia é um derivado da misoginia. Eu não vou poder debater isso aqui com calma, mas só para deixar claro essa minha posição, né? Então, ele vai dizer que chega primeiro para ele a misoginia na forma da homofobia. Isso afeta ele violentamente. Não quer dizer que não estejam atravessados. Então, o que a Lélia Gonzalez trouxe para a gente é a possibilidade de pensar essas categorias de forma interseccional, mas sem achatá-las no mesmo patamar epistêmico e político. Há uma diferenciação nas formas pelas quais nós nos subjetivamos a partir desses marcadores sociais. Então, a Lélia Gonzalez ela foi muito feliz em mostrar, por exemplo, que a raça no Brasil ela chega antes da questão de gênero. Então, gente, só para deixar claro, não, uma coisa não exclui outra, pelo contrário, ela é a pessoa que traz a nossa interseccionalidade de forma muito clara, juntamente com a Beatriz Nascimento, que ela inclusive cita nos seus textos, mas o ponto é que temos que pensar que há formas diferentes por meio das quais isso chega para a gente. E nesse aspecto é que eu queria trazer novamente a psicanálise para o debate e o que a psicanálise tem de importante no pensamento de Lélia, né? Para além de pensar, é isso que eu estou chamando aqui de recalque nacional, que é democracia racial, e aquilo que Lélia Gonzalez chama de neurose brasileira, que seria o racismo, né? Há uma dimensão da psicanálise que a própria Lélia aponta para a gente e que eu acho importante resgatar aqui para a gente ir se caminhando para o final da fala. Então, eu vou citar a Lélia e vou voltar aqui para a conversa com vocês, tá? Estou fazendo igual aqueles professores de antigamente, né, que traz o livro para citar na aula, não traz o texto, o professor, né? Eu faço feito minhas amigas aqui queridas, está tudo organizadozinho, eu estou pegando o livro como antigamente, passando a página, fazendo aquele barulhinho, só vou botar o dedo, a língua no dedo, né? Que aí é demais. Mas vamos lá, 322. Ela diz o seguinte, eu amei essa frase, vou botar na epígrafe de um texto meu, né? Eu já botei tanta Lélia Gonzalez nas minhas epígrafes que eu estou sem saber agora o que fazer, porque essa tem que entrar na epígrafe, de todo jeito, que é a seguinte frase, né? E a forma como ela fala é maravilhosa. Uma pessoa pergunta para ela, né? Que tipo de psicanálise fizeste? Aí Lélia responde, meu lance na psicanálise foi muito interessante. A psicanálise me chamou a atenção sobre os meus próprios mecanismos de racionalização, de esquecimento, de recalcamento, etc. Foi, inclusive, a psicanálise que me ajudou nesse processo de descobrimento de minha negritude. Fim de citação. E aí, a gente se lembra logo de quem? Eu fico arrepiado aqui. Neuza Santos Souza, quando ela escreve o livro Tornar-se Negro. Então, para muitas pessoas, a passagem para a negrura não é pura e simplesmente algo que está dado desde o início do seu nascimento. E olha que eu estou falando da mulher retinta como era a Lélia e a própria Neuza. Então, para pessoas que não são retintas ou que têm outros marcadores de negritude, dessa complexa negritude que é a brasileira, basta ver aqui na mesa da gente, muitas vezes é um processo realmente psicanalítico de compreensão de si mesmo a partir desse horizonte da negritude. Então, o que eu queria destacar para vocês que a Lélia Gonzalez compreende também que não apenas há uma neurose nacional inscrita no racismo, aquilo que eu chamo aqui, a partir da Lélia, de um recalque nacional, que é a democracia racial, que foi o grande recalque, um grande medo de esconder as contradições dos conflitos de raça que existem no Brasil. A gente criou a fantasia, inclusive, no Brasil, que não havia lei de segregação racial, quando o Brasil proibia expressamente a imigração de pessoas negras. Quando o Brasil proibiu expressamente na sua primeira Constituição promulgada, eu estou até na Faculdade de Direito, estou até meio de errar isso aqui, né? Que isso aqui foi um dos lugares mais responsáveis pela produção do racismo no Brasil, né? Essa faculdade daqui, que aqui estamos. E, falar Faculdade de Direito, eu terminei me esquecendo aqui, né? Vai voltando. Então, a produção do racismo foi decisiva nesses instrumentos do Estado e uma das formas desse racismo ganhar força após o fim do racismo científico foi justamente a noção de que não havia conflitos raciais, ou seja, se não há conflitos, essas classes não aparecem, elas não se expõem no espaço público de forma contraditória. É como se não houvesse essa contradição no Brasil, ou seja, foi uma espécie de abafamento das contradições próprias dos nacionais e de contradições que organizam, inclusive, a desigualdade social brasileira. Esse processo de recalcamento, não é? Ele, como todo processo de recalque, ele vai caindo brechas, fissuras. E essas fissuras, elas podem ser percebidas na singularidade das pessoas negras. Então, são essas pessoas negras que vão se dando conta de que elas são racializadas
que elas, portanto, compõem um corpo coletivo, mas que, ao mesmo tempo, elas também têm seus processos singulares, com o seu tempo lógico de reconhecimento de sua própria negritude, né? Então, esse processo da singularidade negra, eu quero fazer a última citação aqui da Lélia, que ela diz o seguinte: esse é maravilhoso, Maria vai gostar, né, Mariana Fischer? Diz aí, pra ver se eu vou gostar mesmo. Faz aí. Eu tenho uma pra tu depois. Quero ver se você vai colocar a minha na tua filha. Tá bom. Hoje, mesmo na parte da manhã, estávamos debatendo a questão da mulher e a retomo. A questão da mulher e a retomo. Na expressão de Simone de Beauvoir, com relação à mulher, mas aplicando ao negro. Não nascemos negros, nos tornamos negros. É uma conquista tornar-se negro. Né? Então perceba como ela tinha clareza disso, que está em Fanon. Na verdade, Fanon não citou Beauvoir, mas o 5º capítulo de Pele Negra e Máscaras Brancas é um debate direto com Beauvoir, que é a experiência vivida no negro. Então, Lélia Gonzalez, muito inteligentemente, percebeu isso, colocou aqui, né, abriu o caminho também para a Neuza, e cabe a gente, né, que está agora na psicanálise, disputando a psicanálise do ponto de vista de uma psicanálise marcada pela negrura, que é um pouco o projeto que eu tenho atualmente, vai ter que trilhar agora o caminho que a Lélia abriu para a gente, ou seja, pensar também a negritude em sua singularidade. Entender que as pessoas negras são contraditórias, sofrem, têm ciúme, abusam, amam, como qualquer outra. Somos seres singulares, que a gente precisa se reconhecer como essa singularidade. Somos simplesmente humanos, né, Ana? Então é isso, gente. Valeu, vamos aqui passar para nossos colegas maravilhosos. Obrigada, professor. Antes de passar a palavra para a Ana Cláudia, eu só queria dar um adendo, que essa sala que a gente está é o Espaço Memória, e esse espaço é em homenagem a Castro Alves, que foi uma das poucas pessoas negras, né, que estudou aqui num período em que pessoas negras pisarem aqui era uma coisa fora da normalidade, porque esse lugar foi construído para os filhos da elite. Então, é muito simbólico também o fato de estarmos fazendo esse debate nesta sala. Passo agora a palavra para a professora Ana Cláudia. Oi, gente. Vou começar agradecendo, né, o convite para estar aqui. É uma situação bem simbólica para a gente que vive aqui no Recife, está aqui na Faculdade de Direito, falando e homenageando a Lélia Gonzalez. Isso tem um peso simbólico e prático também muito forte para a gente, né? Eu fico até emocionada de estar aqui, né? E agora que a Aline falou do significado também dessa sala onde nós estamos, vocês não vão ver, mas a gente está cercado aqui de frases e trechos, né, do Castro Alves. Então, é um momento muito específico e fico muito grata por isso. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento e parabenizar também, em especial o Érico, porque me fez o convite, né, para estar aqui nesse momento. Eu organizei a minha fala, gente, eu vou ler, porque senão eu vou ficar dispersa e eu não consigo fazer em 15 minutos. Mas eu preparei um textinho assim bem simples aqui para ler e eu dei um título também para esse texto de hoje, para a minha fala. O título que eu coloquei é Reverenciando Nossas Mais Velhas, o que o Brasil deve a Lélia Gonzalez, né? Então, fazendo o exercício, se eu pudesse estar frente a frente com Lélia Gonzalez hoje, eu diria que sua luta e a sua persistência não foram em vão. Que aos poucos o seu legado vem sendo cada vez mais valorizado dentro e fora da academia. Aliás, nos movimentos sociais negros, seu legado sempre foi valorizado, e foi assim que a conheci, mesmo não tendo acesso às suas produções. Aqui e ali seu nome aparecia em jornais que circulavam nos movimentos, ou em relatos dos mais velhos sobre a sua atuação. Hoje, finalmente seus textos estão sendo publicados. A academia, a mesma que sempre desprezou sua produção por ser muito militante e com linguagem muito popular, a partir de ações de professores e estudantes negros, reconhece a potência de sua produção. Mas ainda temos muito a caminhar, Lélia. Apesar de agora, por exemplo, na Associação Brasileira de Antropologia, que te apagou por muito tempo,
um prêmio de tese e dissertação que leva teu nome, assim como inúmeros coletivos negros espalhados pelo Brasil. Você ficaria feliz, Lélia, ao ver os impactos da lei de cota, ver principalmente uma juventude negra aguerrida em busca de seus direitos e reconhecimento enquanto cidadãos brasileiros. Mas você também diria, ainda é pouco, precisamos de mais. Se liga aí, né? Que a Lélia tinha com essas frases que marcam muito a personalidade dela. Né? Sei, contudo, que você se entristeceria ao ver que suas constatações e análises sobre o Brasil ainda são tão atuais, porque acredito em um cenário diferente. Lélia foi uma mulher que transitou em diversos campos com a filosofia e ciências sociais, especialmente a antropologia, a psicanálise, mas, sobretudo, nos territórios periféricos, lugar que ela reconhecia como sendo essencial para a luta política antirracista. Lélia foi uma intérprete do Brasil. Sua contribuição para pensar o racismo e como ele conforma as relações sociais brasileiras é fundamental e se dá de várias esferas, como na crítica à colonialidade e à neurose brasileira, ao impor e introjetar um ideal de cultura eurocêntrica, negando a sua formação multirracial. E aí é muito interessante, porque Lélia vai sempre atelar a discussão do negro, também a discussão indígena, né? Então, ela está sempre aí fazendo essa aliança, né, entre esse que ela chama aí de multirracial. Lélia atentava, assim, como havia feito também Frantz Fanon, para pensar como o empreendimento colonial atuava na subjetividade das pessoas negras, introjetando representações inferiorizadas. Ela estava pensando a nação, a sociedade brasileira, e via no privilégio racial um dos pontos chaves de compreensão das desigualdades de raça, de classe e de gênero. E aí é bem interessante porque essa ideia de privilégio racial da Lélia Gonzalez faz um diálogo com a Bell Hooks, quando ela está falando sobre a supremacia branca nos Estados Unidos, né? Bell Hooks vai se referir não ao racismo, mas à supremacia branca. E esse é um ponto também levantado, uma das contribuições de Lélia Gonzalez, ao falar sobre a centralidade do privilégio racial, que ainda é pouco explorado, acredito, na sua obra, né? Ela criticou a produção teórica, e aí mais especificamente uma sociologia do negro, né, construída a partir do que ela chamou de um obstáculo epistemológico, que seria causado pelo distanciamento científico quanto ao seu objeto, o negro, que retirava de cena um dado concreto, que era o fato de que, enquanto brasileiros, não podemos negar nossa ascendência negra indígena, mas o fazemos. E, com isso, criou-se discursos parciais sobre as relações raciais. Um exemplo que ela oferece para pensar esse obstáculo epistemológico e os discursos parciais é a perspectiva dos estudos que colocavam o negro como saindo, né, de um bom escravo para o mau cidadão. Para explicar a não adaptação do negro na sociedade pós-escravidão. Essa perspectiva, na visão de Lélia, esquecia de ver que o problema não era a adaptação do negro ao mundo do trabalho, pois grande parte da população já era liberta e responsável por uma parte significativa do trabalho, especialmente o trabalho serviçal e esporádico. Mas o racismo, que culminou em projetos políticos de exportação de mão de obra europeia. Para Lélia, essas interpretações sobre o negro e a sociedade brasileira serviam mais para que as elites brancas se eximissem de suas responsabilidades, né? Lélia avança numa crítica às relações de trabalho pensada por correntes marxistas, o Érico falou um pouco sobre isso agora, né? A não observar uma divisão racial do trabalho, e Lélia usa esse termo, assim mesmo, divisão racial do trabalho. E o fato de que, em todos os níveis, o grupo branco foi o beneficiário da exploração dos grupos racializados.
enfatizando dessa forma o racismo como uma construção ideológica e como um conjunto de práticas. E aí a gente remete também essa ideia à própria Sueli Carneiro também, que vai falar que essas práticas elas também se conformam como dispositivos de racialidade, né? Colocando esse conjunto de práticas colocado em exercício pela elite branca brasileira. Lélia já priorizava uma análise interseccional, num deslocamento entre questões econômicas, políticas, socioculturais, raciais e de gênero. Mas nessas análises interseccionais, ela escolhe como foco a mulher negra, né? E isso foi muito revolucionário para a época, pois o feminismo e a denúncia ao sexismo como elemento essencial para pensar as relações sociais já estava em voga. Mas, como a própria Lélia coloca, as mulheres brancas também operavam na denegação do racismo e não pautava a colonialidade e o racismo. Colocar a mulher negra no centro das análises para se pensar o Brasil e suas desigualdades expõe a capacidade de Lélia de ir além do que todos estavam pontuando. Ela ousou pensar a lógica da dominação por meio da psicanálise, ao trazer as perspectivas de representação da mulher negra como mulata, doméstica e mãe preta. Nunca numa perspectiva totalmente de submissão, mas também aí como um espaço de subversão, ou seja, Lélia compreendia muito bem que quando uma mulher se movimenta, toda a estrutura também se movimenta, que é uma frase da Angela Davis, né? Mas ela sabia muito bem como isso operava a partir das mulheres negras, né? Sua atualidade para pensar a noção de doméstica como um lugar delegado às mulheres negras revela, em termos práticos, a tríplice opressão, que ela fala tanto nos seus textos, né? Raça, classe e gênero, que incide nas mulheres negras. As mulheres negras associado, em termos simbólicos e práticos, o trabalho serviçal. Portanto, se insere no que Lélia denomina de racismo cultural. E é bem interessante pensar essa perspectiva da Lélia do racismo cultural. A gente pode debater sobre isso depois. E isso as coloca como sujeitas incompletas, deslocadas ou ocupando não lugar na sociedade. Ou seja, o racismo cultural explicaria, por exemplo, o fato de, mesmo quando ascendem numa escala social, as mulheres negras são vistas sempre como domésticas. E aí eu dou o exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa com profissionais negras de saúde, e você vê que desde o nível, digamos, mais inferior na hierarquia dos trabalhos, que são as técnicas, as ACS, até o topo, que seriam as médicas, o racismo, ele perpassa todas essas experiências dessas mulheres. E as médicas, elas sempre falam sobre o fato de serem confundidas com doméstica ou serem confundidas com do serviço geral, o tempo inteiro dentro dessas instituições. Isso me remete também aos mais médicos aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram, mas aquela polêmica que se criou em torno da chegada dos mais médicos e as médicas, né, brancas e loiras, falando que as cubanas pareciam domésticas, né? E isso também me remete à ideia do elevador de serviço, né? Então, mesmo que você ocupe um cargo que esteja aí na hierarquia, um cargo valorizado, né? Isso vale para as mulheres que conseguem chegar ao alto executivo, médicas, advogadas, né? Serem sempre interpeladas a usar o elevador de serviço, né? Então, Lélia faz uma análise sobre essa representação que tem um efeito prático na vida das mulheres, né? Delas estarem sempre atreladas mesmo a esse trabalho serviçal. Para finalizar, novamente voltando ao meu diálogo com a Lélia, eu diria que seu pensamento, ele antecipou várias discussões hoje em voga, como os estudos sobre interseccionalidade, sobre racismo genderizado, lugar de fala e imagens de controle. Mas sua percepção, ela não se voltou apenas para o Brasil.
Ter consciência de seu corpo diaspórico a levou a enxergar a necessidade de se pensar um feminismo afro-latino-americano, a criar uma categoria político-cultural, a americanidade, que propõe uma identidade racializada, decolonial e genderizada, que torna todos os brasileiros ladino-americanos, né? Extrapolando fronteiras territoriais, linguísticas e ideológicas, naquilo que ela denominou de América. Talvez, Lélia, seja uma de suas contribuições menos acessada no Brasil, apesar de ser muito bem vista nos outros países da América Latina, para se pensar as experiências negras nas Américas. Lélia teve uma ampla articulação com discussões internacionais, como o pan-africanismo, a afrocentricidade, a negritude, e essas experiências forjaram seu pensamento, a sua visão de mundo, trazendo situações pautadas na realidade brasileira e fazendo perguntas que ainda carecem de discussões, como o trabalho doméstico e o seu lugar no mundo do trabalho e nas relações de gênero e raça. Lélia deixa, assim, uma contribuição seminal para a construção da democracia brasileira, alertando que esse debate não pode ser feito sem levar em consideração as relações raciais, né? Acho que dialoga um pouco com o que o Érico também apresentou, né? E aí eu finalizo com a Ti, né, a nossa mais velha, eu presto minha reverência e obrigada, né, Lélia, por você ter existido. É isso. Que fala muito bonita, viu? Muito massa. Vou passar agora para a Mariana Fischer. Boa tarde, gente. Queria agradecer a todos que estão presentes aqui hoje, a Erivelto, da UNB, por ter organizado esses seminários, né? Que na verdade estão sendo maravilhosos para mim. Eu consegui acompanhar alguns seminários pelo StreamYard, mas, bom, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a psicanálise, sobre a ótica de Lélia Gonzalez. Eu vou usar muito um texto que talvez a Érico tenha passado por ele, que se chama Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. O texto, eu voltei a ele essa semana, e é um texto que toda vez que eu leio, eu fico, meu Deus, a densidade desse texto. Dá para a gente fazer um colóquio só sobre esse texto. Exato. E tem umas epígrafes aí, que você vai, quero ver você resistir a elas. Viu? Pois bem, a psicanálise ela foi criada no começo do século XX, no contexto da burguesia vienense, e foi criada, alguns dizem, por Freud, como uma tentativa de adaptação das pessoas à vida vienense. Agora, a psicanálise é um saber extremamente profundo, extremamente contraditório. Freud, na análise de seus pacientes, começou a se dar conta acerca de aspectos da nossa vida psíquica que não conseguimos controlar. Uma ferida narcísica, ele mostra em seus estudos sobre psicanálise. Adorno, posteriormente, ele vai encontrar um potencial evolucionário dessa ferida narcísica, nesse lado nosso que não conseguimos controlar. Adorno vai juntar Marx com Freud e vai perguntar por que a revolução não aconteceu ainda? Talvez ela não tenha acontecido porque aqueles protagonistas do processo, potenciais protagonistas de um processo revolucionário, na verdade, se identificam com o seu opressor. Para pensar esses processos de identificação, ele recorre a Freud. Mas veja, contraditória que a psicanálise também foi usada pelo sobrinho de Freud, Eduard Bernays, para construir o marketing. No início, na década de 60, o marketing nos Estados Unidos. Bernays falava da psicanálise como instrumento de manipulação simbólica, tendo como objetivo o consumo de massas. Então, ele defende que a psicanálise pode ser a ciência que o saber sobre marketing que ele constrói a partir da psicanálise
pode ser uma engenharia do conhecimento, quer dizer, pode ser uma arte de manipular as pessoas. Veja o que tem de potência emancipatória e também potência para retrocesso, em um mesmo saber, né? E a minha pergunta, que eu vou conseguir fazer algumas notas rápidas, inclusive para que a gente tenha mais tempo para conversar, né? É pensar o que acontece com a psicanálise nas mãos de Lélia Gonzalez. Lélia que utiliza a psicanálise de base freudiana e lacaniana. Lacan, que é aquele que vai dizer, olha, nosso inconsciente é estruturado como linguagem. Tem um elemento subversivo em Lacan que não está tão claro assim em Freud. Freud dizia, onde havia o id, haverá o ego. Quer dizer, tem um elemento de controle ainda nos escritos freudianos, contraditórios que são, mas tem esse elemento. Já para Lacan, o objetivo não é... O objetivo da análise, o fim da análise é um fim que a gente pode associar à estética, a um modo de lidar com a falta, o que é quase uma arte de lidar consigo, né? E são esses elementos da psicanálise lacaniana que eu vejo crescer e ganhar concretude, ganhar cor em Lélia Gonzalez. E, veja, o movimento que ela faz é um movimento transformador que abala a própria teoria psicanalítica e abala a teoria marxiana também. Em 1975, junto com Magno Machado e Beth Millman, que foram discípulos e analisandos de Lacan, Lélia participa da fundação do Colégio Freudiano no Rio de Janeiro, que viria a ser um dos principais centros de propagação do pensamento psicanalítico lacaniano no país. Certa vez ela é interpelada. A teoria lacaniana foi reinventada no Brasil? Diz Lélia. Não diria que a teoria lacaniana foi reinventada, e sim que tivemos que reinventar a prática dos analistas, a prática lato sensu, para não ficarmos marginalizados. Exemplo é o trabalho de pesquisa dos analistas nos cultos umbandísticos ou nas escolas de samba. Além de traduzir e ensinar Lacan, nós nos valíamos de nosso conhecimento psicanalítico e de nossa escuta para saber qual era a especificidade da cultura brasileira, o que diferenciava a cultura europeia e das outras culturas norte-americanas. Acredito que Érico e outros psicanalistas associados a coletivos ligados a esse seminário, eles, digamos, tomam para si essa provocação. A psicanálise precisa ser reinventada e a gente pode ser ambicioso nesse processo. À medida que a gente confronta com problemas concretos, com problemas especificamente brasileiros, a gente precisa reconstruir conceitos psicanalíticos. Eu acho que talvez refletir com isso sobre ela depois, talvez ela seja, inclusive, modesta demais nessa fala dela sobre a potência que existe na interpretação que ela faz da teoria psicanalítica. Ela usa a psicanálise para expor, eu vou usar uma expressão da própria Lélia Gonzalez, a neurose cultural brasileira. Quer dizer, ela vai pensar como a dominação ela é internalizada a partir desses marcadores, tantas vezes mencionados nas falas de vocês, né? Raça, classe e gênero. Como é que a opressão está internalizada dessa maneira? E, para contar essa história, evidentemente, ela tem que voltar ao período da escravidão e o papel das mucamas, que, como Lélia mostrou tantas vezes, eram essas mulheres negras que ficavam ali no campo ali da Casa Grande, eram elas que amamentavam e cuidavam das crianças nascidas, cito Lélia mais uma vez, no ventre livre das sinhazinhas. E ela pergunta, quem era a mãe preta? Lélia Gonzalez disse assim, a partir de uma leitura psicanalítica, é a mãe, era quem exercia a função materna. Se isso for verdade, isso tem implicações enormes para a teoria psicanalítica. Que mãe é essa que está ali concretamente com a criança, mas depois desaparece simbolicamente?
Simbolicamente, a mãe é a mãe branca. E aquela mãe realmente lá, que dava banho, que amamentava, que limpava cocô, como diz Lélia Gonzalez. E o desejo dessa criança por essa mãe preta? Que lugar? Para onde vai o desejo dessa criança? Desejo que não encontra qualquer lugar no simbólico. E aí ele aparece de maneira muito insidiosa. Ela chega a dizer aqui, ó, eu vou chegar a citar. É um texto, inclusive, um pouco pesado. Ela diz assim, mas ela fala com gíria e tal. Já se sabe sobre a vida sexual da rapaziada, estou citando Lélia, tá? Já se sabe sobre a vida sexual da rapaziada branca. Até não faz... já se sabe sobre a vida sexual da rapaziada branca. Iniciação e prática com crioulos. É aí que entra a história que foi contada para a gente. Ela agradece a Ione, que foi a pessoa que contou essa história para ela. Quando chegava na hora do casamento com a pura, frágil e inocente virgem branca, na hora da noite de núpcias, a rapaziada simplesmente broxava. Já imaginaram o vexame? E onde estava o remédio providencial que permitia a consumação das bodas? Bastava no dente cheirar uma roupa de crioula que tivesse sido usada para logo apresentar os documentos. E a gente ficou pensando nessa prática tão comum nos intramuros da Casa Grande, da utilização do santo remédio chamado catinga de crioula, depois de deslocado para o cheiro de corpo ou simplesmente CC. E fica fácil entender quando xingam a gente de gente suja. É um desejo que não tem lugar, uma paixão que não encontra espaço e volta como uma espécie de ódio. Ódio, assim, é isso que Érico tantas vezes mostra, né? Ana Cláudia também. O ódio ao negro não é simplesmente ódio de classe. É o ódio de um desejo passional que não teve lugar. Então, veja esse texto, assim... E aí, esse texto, justamente, ela usa para se contrapor ao sociólogo marxiano Caio Prado Júnior. O que é que Marx não está conseguindo ver? E aí ela mostra questões de interseccionalidade e gênero de um jeito absolutamente radical e profundo. Como é que a gente sai desse engodo? E aí eu vou citar novamente, ela menciona Alain Millet, né, que foi orientando o favorito de Lacan. Alain Millet diz, dizer mais do que se sabe, não se saber o que diz, dizer outra coisa que não o que se diz, falar para não dizer nada, não são mais, no campo freudiano, os defeitos da língua que justificam a criação de línguas formais. Estas são propriedades inelimináveis e positivas do ato de falar. Psicanálise e lógica, uma se funda sobre o que a outra elimina. A análise encontra seus bens nas latas de lixo da lógica. Ou ainda, a análise desencadeia o que a lógica domestica. Sobre esse texto, Lélia Gonzalez vai nos dizer, veja que coisa interessante. Ora, na medida que nós, negros, estamos na lata de lixo da sociedade brasileira, pois assim determina a lógica da dominação, caberia uma indagação via psicanálise. É justamente a partir da alternativa proposta por Millet, ou seja, por que o negro é isso que a lógica da dominação tenta e consegue, muitas vezes, nós sabemos, domesticar. O risco que assumimos aqui é o ato de falar com todas as suas implicações. Exatamente porque temos sido falados, infantilizados. Ela abre parênteses, infante é aquele que não tem fala própria. É a criança sobre a qual se fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos. Fecha parênteses.
são infantilizados que nesse trabalho precisamos assumir, ela coloca como missão, a nossa própria fala. Acho que a gente poderia dizer que a proposta de Lélia Gonzalez pode ser resumida nessa frase que eu vou dizer agora, que é dela. Ou seja, o lixo vai falar e não a boa. Não é demais? Não dá para colocar no epígrafe, não. É demais. É demais esse texto. E não deu para explorar um milésimo ainda nessa apresentação da gente. Pois bem, gente, não vou me alongar mais, não. E veja, isso que ela está dizendo, como é que o lixo vai falar? E numa boa, ela nos dá dicas sobre como ele vai falar, quando ela fala sobre a linguagem, o português. E veja, o português está entranhado na cultura brasileira, porque era o português a linguagem das mães pretas, das mães, que era pelo português que elas contavam histórias sobre os quilombos, sobre o zumbi, sobre lendas, e isso está entranhado mesmo na elite branca, que teve mães pretas. Então, o que ela vai nos dizer, a cultura brasileira é mais negra do que a gente consegue vislumbrar. E talvez recuperar elementos desse português esquecido, às vezes tratado com desdém, com raiva. A gente consegue entender as origens da raiva, de um amor profundo, uma ligação passional profunda que não teve lugar no simbólico. Uma recuperação disso que talvez a gente consiga encontrar um potencial revolucionário mesmo, né? Bom, era mais ou menos esses elementos que eu queria chamar a atenção, e acho que a gente pode partir para o debate. Então, pelo que eu estou vendo aqui, não tem perguntas. Eu vou só fazer um comentário, e vocês podem comentar, falam. Eu queria falar, na verdade, citar um trecho que eu acho maravilhoso, que está na página 71 do livro da coletânea Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que é quando Lélia fala da importância do movimento negro. Nesse livro, em especial, nas primeiras páginas, tem uma tendência de a gente começar a pegar algumas considerações que ela faz a determinados marxistas, por exemplo, Caio Prado Júnior, e algumas leituras rápidas dizer assim, então Lélia, ela é antimarxista. Então, a gente tem que ir numa toada decolonial no sentido de cancelar, vamos dizer assim, esses brancos de tendências marxistas, de forma geral. E eu acho isso muito perigoso, porque ela toca o tempo todo em como o capitalismo está conectado com a subjetivação negra e com a opressão das mulheres negras. Aí, nesse trechinho aqui, que ela fala a importância do movimento negro, que eu vou ler agora, depois eu faço um breve comentário, é muito explícito a relação com a dominação capitalista. Quando falamos sobre o movimento negro, estamos nos referindo a um complexo de organizações e instituições herdeiras de um longo processo histórico de resistência pan-africanista e de luta por libertação da comunidade afro-brasileira, sujeita a condições extremas de exploração econômica e opressão racial. E, devido ao fato de enfrentarem o racismo e suas práticas, elas levam às últimas consequências o processo de desmascarar a lógica da dominação capitalista. Por esse motivo, o movimento negro tem um potencial revolucionário muito mais rico do que os outros movimentos semelhantes, que também se propõem a lutar por uma sociedade justa e igualitária. E aí, tocando rapidamente no Caio Prado Júnior, houve muitos marxistas que discordavam piamente de muitas pontuações do Caio Prado Júnior, mas, ao mesmo tempo, tem muitas sacadas do Caio Prado, sobre
a forma dependente do capitalismo brasileiro que a gente também não pode jogar fora. E tem um debate entre ele e essa subjetivação negra e também o modelo produtivo realizado pelo Clóvis Moura. E o Clóvis Moura também tem um diálogo com a Lélia. Aí, inclusive, aqui, ó, o Clóvis Moura discordou de inúmeros posicionamentos do Caio Prado, mas não deixa de ser revolucionário, marxista e antirracista. Então, eu fiquei muito feliz quando você citou, inclusive, o nome de um livro do Clóvis Moura, que é aquele do Mau Cidadão, do Escravo, algo assim que se falou. Eu perdi o título, mas é aquele. Enfim, era esse comentário. Vocês querem falar algo? Assim, eu acho que o problema de Caio Prado Júnior é que eu acho que o Marx discordaria dele também, né? Porque se a gente pensa o Marx, o Marx que o Kevin Anderson apresentou para a gente agora, os textos de Marx contra o colonialismo, né? Eu não avançaria a tese que Marx seria antirracista, mas assim, há uma clara compreensão de Marx, mais no final da vida, de que não necessariamente a gente precisaria passar pelo capitalismo para ter processo de emancipação, né? Então, eu acho que o combate à colonização para Marx já era visto como um combate revolucionário. O Marx tem alguns textos que apontam para isso. E mas eu queria falar um negócio com relação ao que Mari falou depois, mas aí, Cláudia, quiser comentar o que tu fizeste. Eu acho bem interessante esse debate, né? Porque eu acho que Lélia, ela sabe fazer a crítica numa boa. E sabe, porque assim, ela vai lá, digamos, na ferida, fala com o Caio Prado Júnior, e ela vai, aí vários autores, né, sobre o pensamento social brasileiro, ela vai também fazer essa crítica, mas ela sabe fazer isso, né? E assim, eu acho que é justamente essa visão dela que ela tinha, de que eu posso fazer a crítica sem jogar fora tudo o que ali traz de construção. Se não fosse assim, ela não se basearia em tantos autores, né, que hoje a gente até poderia dar rótulos, né, não são tão antirracistas assim, digamos, né, mas ela tem esse potencial, sabe? E uma outra coisa que eu acho que Lélia tinha, né, para usar o termo dela, uma sacada muito boa, é que eu acho que por isso que ela usava esse tom da brincadeira, ou esse tom de uma boa, né? Porque o rebatimento das críticas dela, quando chega, né, nos brancos, né, para usar assim, esse termo mesmo, ele é sempre pensado a partir de uma violência do negro, né, para com o branco, no sentido da palavra, né, da linguagem. Ou a violência, o ódio, como você estava falando, né? Então tem isso, assim, quando a pessoa, né, é apontado atitudes racistas, né, ela sempre vai se eximir disso. E aquilo que eu falei um pouco, tem um processo de construção no Brasil de você sempre estar querendo tirar a culpa, né? E numa boa, a Lélia dizia, olha, tipo, aceita que dói menos, no sentido de você aceitar e vamos debater, né? Porque o lance dela também era esse, né? Vamos debater, né? Nunca encerra um debate ou impõe a sua verdade, não há nada disso, ela está sempre aberta ao diálogo, né? Mas nessa, né? Eu vou te dizer, né? Eu vou nesse sentido. Posso só complementar, assim, porque, na verdade, eu acho que era isso que eu queria dizer, não consegui... A tese, quando eu fiquei com essa impressão, quando ela diz o lixo vai falar, ela está dizendo uma parte da tese. Mas quando ela diz e numa boa, é outra parte da tese. E numa boa não é uma parte pouco importante da frase. Que é um modo de fazer uma crítica. E aí eu me lembro um pouco Angela Davis. Durante a pandemia, eu ficava meio triste, assim, aí eu ficava vendo lives de Angela Davis. Eu me sentindo melhor. Tem uma dessas lives durante a pandemia que ela fez assim, sabe o que a gente vai fazer com a crítica? A gente vai tornar a crítica absolutamente irresistível. Né? Não sei, às vezes a gente tem que entrar com os dois pés batendo, mas às vezes é só tornar absolutamente
irresistível e, assim, quase que irrefutável e charmosa, às vezes, né? Acho que era o que eu queria... Não, achei muito interessante a tua fala e eu achei bem interessante essa questão do cheiro, né? E como isso é significativo. Gilberto Freire tem passagem que ele fala disso, inclusive, né? Que ele tem essas temáticas e, ao mesmo tempo, é a ambiguidade que a psicanálise ajuda muito a explicar, né? Que é da ambivalência, do ódio e do amor, Sim. ao mesmo tempo, né? Ou seja, é um corpo que eu odeio, que eu digo que é fedorento, que eu digo que é catinga de negro, Isso. mas, ao mesmo tempo, é um corpo que eu desejo. É uma ambivalência muito profunda. Eu só consigo realizar, nessa história que ela conta, eu só consigo realizar o ato sexual a partir de um cheiro que eu digo ter aversão. Que é isso. Eu acho que é assim, uma coisa que a gente pode discutir muitíssimo. É bem potente essa imagem mesmo, essa contradição tão presente, né, nesse desejo. Claro que tem uma fetichização do corpo negro, né, que é óbvio, né, tanto o corpo negro masculino quanto feminino, mas, ao mesmo tempo, essa relação é muito, se fetichiza, tanto para dizer que é fedorento, quanto para tolar como objeto sexual, né, mas, ao mesmo tempo, você repulsa e você quer. É uma relação de profunda... que é o atravessamento da racialidade, né, ele é muito radical. Recentemente estava conversando com uma colega do Rio, ela falava um pouco a história dela, é uma mulher branca que demorou a se descobrir branca, ela tornou-se branca, com vontade de se tornar-se negra, ela se tornou branca, porque ela tem uma mãe negra, e ela é profundamente ligada à mãe, sempre se viu como negra. E sempre se via como negra, embora ela fosse branca, e ela, aí, a coisa da singularidade, ela começou a contrair uma dívida em relação à mãe, que remete a uma dívida histórica, que pessoas brancas chegam a pessoas negras. Sendo que essa dívida, no caso dela singular, começava a ser uma espécie de dependência que ela criava da mãe em relação a ela, no sentido de bancar a mãe, de pagar a mãe. Então perceba como essas sutilezas psicanalíticas elas estão atravessadas pelo racismo, mesmo quando se trata de uma pessoa branca, que é mais inusitado. Ou seja, uma mulher, filha branca, que tem uma consciência de raça, que tem compreensão, que se torna branca, tem consciência de privilégio da branquitude, e começa a perceber que muitas relações singulares que ela tem com a mãe dela estavam marcadas pelo racismo, inclusive com a criação da independência. Uma espécie de culpa branca histórica. Então, eu acho que é importante a gente, claro, né, reconhecer esse legado de destruição que o Brasil produziu com as pessoas negras, mas não trabalhar no horizonte apenas dessa culpa, né, porque as pessoas querem muito... A democracia racial ela teve muita força porque foi uma tentativa de desculpabilizar todo mundo, né? E eu acho que a questão não é culpa ou não culpa, é responsabilidade. Ou seja, o Estado brasileiro tem responsabilidade social por ter sido o país, enquanto o país, Brasil Império, não Portugal, Brasil Império, por ter lucrado largamente com o tráfico de pessoas escravizadas. Ou seja, é uma responsabilização do Estado, não trabalhar muito nessa noção de culpa, né, porque ela é perigosa, porque ela tem um aspecto subjetivo e tem muitas ambiguidades que são próprias dos processos singulares das pessoas, como esse capítulo eu acabei de narrar. Eu talvez, sair do campo da culpa para o campo da responsabilização possa ser traduzido em fazer uma crítica numa boa. 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 E é interessante, né? Porque eu acho que tanto a Lélia Gonzalez como a Neuza Santos, elas perceberam aquilo que ela estava chamando de os discursos faciais, né? Assim, tu vai pela economia, tu vai pela sociologia, pela história, e a coisa não está andando, né? E a gente não consegue chegar aí. Então, vamos meter a psicanálise aí, outra apóloga aqui falando. Mas é justamente aí, vamos né, colocar aí para a gente poder, eu acho que foi realmente das duas, né? Porque a Neuza, inclusive, ela chega a dizer que ela não... Né, para ela só há sentido de explicar, né, o sofrimento do negro mesmo pela psicanálise, as outras não vão dar conta, né, disso. E acho muito, muito interessante essa empreitada delas nesse sentido. Né? Que é isso, acho que todo mundo quer um pouco puxar a sardinha para o seu lado, né? A Lélia é antropóloga, a Lélia é isso, a Lélia, na verdade, ela era tudo isso, né? Tudo junto. Né, uma sabedoria de articular, por si só, né, disciplinar e prática, de não saber de alguém que é ativista. Né? E nesse ponto ela se aproxima muito da Angela Davis, né, a ideia de que é prática política que gera teoria. Prática política revolucionária.
revolucionários. Eu só queria fazer outro comentário, quando vocês estavam falando sobre a questão do odor e tal, como ela consegue, ao mesmo tempo, trazer uma perspectiva de análise científica ali, de dados e tal, mas também uma análise subjetiva em primeira pessoa. Então, tipo, como que a mulher negra se sente? Qual é o tipo de afeto ou não afeto, ou negação de afeto, né, que ela traz nos primeiros capítulos desse livro, a análise daquela frase: branca para casar, mulata para fornicar e negra para cozinhar, preta para cozinhar. Então, por um lado, tem essa análise de fora, mas subjetivamente, como a mulata, como a negra se sente diante do homem ou da mulher, dependendo do tipo de relação que haja, se sente diante dessas colocações na sociedade, nos relacionamentos. Então, é sensacional. O legado de Lélia é isso. A gente conseguir repensar a nossa própria subjetividade, entender como se dá esse ódio, esse amor, esse afeto, a negação de afeto, e usar da ciência, uma reconstrução da ciência, reconstrução da racionalidade científica para a transformação social. É a ciência a favor da revolução. É isso, pessoal. Vocês têm mais algumas considerações finais? Agradecer novamente, assim, a oportunidade de... realmente a oportunidade, assim, Erivelto nos provocou, vamos conversar todo mundo sobre Lélia. Aí a gente tem oportunidade para parar, para ler e ter essa conversa muito legal com vocês sobre isso. Agradecer novamente a Erivelto, o pessoal que está organizando, né? Acho que agradecer a todo mundo que está na organização, agradecer a Lília que topou vir aqui, minhas colegas Ana Cláudia e Mari também. Eu agradeço especialmente a Erivelto, que eu sei que fazer evento é um negócio difícil, né? E fazer um evento em várias cidades do Brasil. E a gente ainda por cima atrasou um pouquinho hoje. Ele está agradecendo também. Porque muito mais agradecido por essa generosa compreensão. Nosso querido Eri, que está sempre aí. Estamos juntos aí em várias frentes, né? Agradeço muito, muito mesmo. Obrigada, né, gente? Eu acho que é isso. Obrigada aí, pessoal. Obrigada pela oportunidade. E obrigada a quem está assistindo aí, quem vai assistir a gravação em algum eventual momento do futuro. Obrigada.